nosso meio para que você volte outras vezes. Se você está vindo a primeira vez na nossa igreja, nós pedimos que você preencha o cartão Conexão que está aí no bolso da cadeira da frente, junto com os envelopes. Você preenche durante o restante do culto e no final você coloca novamente aí nesse mesmo bolso, que o pequeno grupo que está na recepção vai recolher logo assim que terminar este culto. Nós estamos sentindo a ausência de muitas pessoas, né? Tem cadeiras vazias, tem a ver com o feriado não, com as férias, com esse período sem aulas devido à Copa, muita gente viajando, visitando os parentes, mas eu acredito que em poucas semanas a gente vai estar normalizado aí a quantidade de pessoas. Meus amados, nós estamos vivendo um período especial no nosso país, em que o nosso país está sendo visto por todo o mundo, e aí eles veem as nossas belezas, mas também veem os nossos defeitos, mas tem sido um tempo em que o Brasil está no foco do mundo, e por conta da Copa do Mundo. E nós estamos aproveitando esse momento em que todo mundo está voltado para as nações e para o meu país, e cada um torcendo pelo seu país, e nós não queríamos perder a oportunidade de aproveitar esse tempo em que o sentido de ser patriota está em alta, para a gente estar falando sobre coisas mais importantes do que apenas futebol. Falar sobre princípios que podem fazer com que a nossa nação, com que o nosso país possa de fato ser campeão. Mas muito mais importante do que ser campeão da Copa do Mundo, é ser campeão aos olhos de Deus, é ser vencedor aos olhos de Deus. E ao longo desse mês, nós estamos refletindo à luz da palavra de Deus sobre esses princípios que de fato podem fazer uma nação campeã. Hoje nós vamos para a mensagem 4 já dessa série. Então o tema da nossa série, princípios que fazem um país campeão. E o nosso texto base, Salmo capítulo 33, versículo 12, é o nosso texto que dá margem para essa série. Salmo 33, 12, nós podemos ler juntos, bem forte, como um país campeão. Vamos lá? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Dessa vez foi muito, o primeiro já deu. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E essa felicidade é muito mais do que uma alegria momentânea de um título de futebol, mas é uma alegria eterna, que não passa, aquela que é produzida por Deus, e ela também é perfeita, que ninguém pode tirar de você. Se você é feliz no Senhor, você é feliz em qualquer circunstância, porque a felicidade verdadeira, ela está dentro de você. Então, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Hoje nós vamos ver mais um princípio que nós retiramos da palavra de Deus, que faz uma nação de fato campeã. Então, o princípio de hoje, eu não sei se está para completar no esboço, se tiver, você completa. O princípio de hoje é a confiança. O que é que nós dizemos nesse princípio de hoje? Dizemos o seguinte: a falta de confiança limita o agir de Deus em nossas vidas e diminui consideravelmente as possibilidades de vitória. Confiança, ela é indispensável, ela é um pré-requisito que Deus coloca diante daqueles que Ele quer usar para fazer alguma coisa relevante. Se você é alguém que não confia a sua vida em Deus, se você não confia em Deus e nem confia a sua vida a Deus, se você não confia no agir de Deus, se você não confia que Ele vai te dar os recursos que você precisa para fazer aquilo que Ele mandou você fazer, então você está limitando o agir de Deus na sua vida. Então por isso nós vamos ver o princípio da confiança. Ela é fundamental para você ser vitorioso em qualquer área da sua vida, desde as menos importantes às mais importantes, desde o futebol, as finanças, a vida espiritual, tudo você precisa de confiança. Só que a confiança do cristão, ela não está depositada em si mesmo. Aí que está, a nossa confiança está depositada no nosso Deus. Olha só o que diz o Salmo 37, versículo 5. Ponham a sua vida nas mãos do Senhor, confiem nele e ele o ajudará. Em outras versões, ele tudo fará. O Salmo capítulo 40, versículo 4 diz assim: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Então feliz é o homem que põe a sua confiança no Senhor. Então feliz a nação cujo Deus é o Senhor, feliz o homem que põe a sua confiança no Senhor. Hoje, como nós vamos falar sobre confiança, eu quero passar um vídeo. Foi arrebatado o som na parte, Magai chega aí para ajudar.
Quero passar um vídeo que nos inspira um pouco sobre confiança. O vídeo está em inglês, mas ele está legendado. Mas mesmo que não dê para você ler a legenda, dá para você entender. São dois personagens, um representa Jesus e o outro representa cada um de nós. Sobre o dilema que temos de confiar ou não confiar em Jesus. Se ele realmente é digno de confiança ou não. Se der para apagar aqui as luzes aqui da frente... Magai, você vai ter que substituir todo mundo. Palco e as luzes da frente, ok. Se der para... Quando der, pode soltar. Jesus, I just don't trust you. No, I mean, I want to trust you, I just don't. I have an exercise that I think will really help. Oh, okay. Stand here and face this direction. Now, do you trust me? No, I just said I don't trust you. Right. Well, this is all part of the exercise. Oh, all right? right, okay. Whenever I ask you if you trust me, you say, yes, Jesus, I trust you. Even though I don't. It's practice. Okay. So, do you trust me? Yes, Jesus, I trust you. Now, fall back. Are you going to catch me? Don't worry about that part. Okay, that's the part I'm worried about. You can do this, okay? Just trust me. Trust you. Fall back. Okay, well, Jesus, I trust Good. you. Yes, I do trust you. I'm going to fall Okay. back. Woo! Okay. That's great. Let's try this again. Just face this direction and keep your feet planted, all right? Do you trust me? Yes, Jesus, I trust you. Now, fall back. Okay, I'm going to do it. All right. I'm really going to do it. Okay. Good. Oh, Jesus, you really caught me! I didn't think you were going to catch me, but you did! Oh, that was great! That was great! You're ready for level 2! Level 2, here Yes. I come, baby! Woo! Whoa! Okay, hold it. Oh, you know what? You're too close. You need to move back. Ah, right. Okay. This one's a little bit different, Laura. Oh, okay. Stand here, Uh-huh. but face me. Oh, forward fall. I Okay. can do that. Wait. Whoa. Okay, wait for my signal. Oh, right, the Jesus signal. Yes, the Jesus signal. Do you trust me? Yes, Jesus, I trust you so much. Good. Fall back. That's awesome. It is awesome. Especially when you do it. Seriously? Of course. Okay, Jesus, I don't know if you noticed this, but there is nobody over there. I know it looks that way to you. It looks that way. It is that way. You can do this, Laura. Just trust me and fall back. Jesus, I can't do that. We can do it together. I can't. You can. I won't. Jesus, I just... Isso parece com cada um de nós, né? Quem não deu para ler a legenda aí, ele mandou ela cair para frente, ela demorou, mas aí confiou o suficiente para cair. Mas na última vez ele mandou ela cair para trás. E ela diz, mas não tem ninguém lá atrás. Isso é o que parece, mas não é o que é. É fácil você dizer que confia em Jesus. Mas quando chega a hora em que você olha e parece que está dando tudo errado, e parece que tudo é maior do que você, ou mais difícil do que o que você pode suportar, aí você para de confiar em Jesus. Na verdade, nós confiamos em Jesus até o ponto em que as coisas estão debaixo do nosso controle, até onde eu posso resolver. Jesus manda eu descer esse batente aqui, eu desço, eu confio em Jesus. Aí ele manda eu pular de um prédio, eu não... peraí, Jesus, assim já não dá. Quando as coisas fogem do meu controle, quando Jesus me manda estar em uma situação em que eu preciso dele, ou eu vou me quebrar todinho, em que uma situação em que ou ele faz um milagre, ou eu vou me dar mal, então nessa hora eu paro de confiar em Jesus. Na verdade, eu não confiava em Jesus. Na verdade, eu confiava em mim mesmo. Porque na hora que ele me pede para ir em um lugar ou fazer alguma coisa, que ou ele faz um milagre ou não vai dar certo e eu não vou, é porque eu não confio nele. Eu confio em mim. Então, eu queria que a gente começasse a reflexão de hoje pensando sobre isso. O quanto você confia em Deus? Você confia mesmo em Deus ou você confia apenas em você mesmo? Uma das verdades básicas do cristianismo é que Deus tem um propósito para a sua vida.
Nós falamos acerca disso o tempo todo aqui nessa igreja. Deus tem um propósito para a sua vida. A Bíblia diz que até mesmo antes de você nascer, Deus já tinha planejado o que Ele queria que você fizesse com a sua vida. Você nem havia nascido e Deus já havia planejado que tinha algo que Ele queria que você fizesse com a sua vida. Você não está aqui por acaso. Olha só o que diz Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora em nossa união com Cristo. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então, Deus já havia preparado, já havia planejado boas obras, ou seja, coisas, tarefas, missões para que você realizasse com a sua vida. Ele já havia preparado isso e planejado isso antes de criar você. Então, Deus tem um propósito para você, Deus tem uma missão para você, Deus tem algo para você fazer enquanto você estiver aqui. Você não está aqui a passeio, você não está aqui por acaso. Deus tem algo para você fazer. Então a chave para encontrar significado na vida, a chave para encontrar satisfação na vida, a chave para encontrar o sentido da vida é fazer parte do que Deus está fazendo, fazer parte do que Deus quer fazer. Essa é a chave para encontrar satisfação na vida. Mas a chave para estar onde Deus quer que você esteja e fazer o que Deus quer que você faça, a chave para isso é a confiança. Você precisa confiar que Deus sabe o que está fazendo e que Ele sabe o que Ele quer que você faça. Sabe, o problema é que não é novidade para a maioria de nós de que Deus tem um propósito para a nossa vida, que Deus tem algo para nós fazermos, que Deus deseja que estejamos envolvidos com o reino dEle. Não é novidade para a maioria de nós. Mas o problema é que, mesmo sabendo de tudo isso, nós temos um problema de confiança. Nós, cristãos, que dizemos que temos um relacionamento com Deus, que amamos a Deus, nós temos um problema de confiança em relação a Deus. Nós, de fato, muitas vezes não confiamos que Deus realmente poderia nos usar, nos capacitar, nos dirigir, nos proteger, nos dar a força necessária. E a verdade é que Deus não usa pessoas inseguras em relação a Ele. Parece ser muito radical, mas Deus não usa pessoas inseguras em relação a Ele. Pelo menos até que resolva o problema da insegurança. Olhe para a vida de Gideão. Quem conhece essa história, não vou contar, hoje não é sobre Gideão, só para quem conhece a história de Gideão. Enquanto ele não resolveu o problema da insegurança e do medo dele, Deus não usou para fazer algo grande. Esses dias, no andar da Copa, eu estava escutando um comentário interessante. Olha que isso é raro. Mas eu estava escutando um comentário interessante de um desses comentaristas esportivos, porque ele estava falando de algo mais forte do que apenas futebol. Ele estava comparando os americanos com os brasileiros. Isso foi logo depois do jogo dos Estados Unidos e Portugal, que os Estados Unidos levou um gol logo no início do jogo. E ele estava falando que os americanos, não só no futebol, mas em tudo que fazem. Ele estava falando sobre os americanos. Os americanos, eles têm uma confiança muito grande. Eles já entram em qualquer coisa, seja qualquer esporte, eles já entram pensando e concentrados que vão vencer. E não interessa o que aconteça ao longo da partida ou do esporte que ele esteja praticando, eles continuam, eles mantêm a tática, eles mantêm a concentração, eles mantêm a confiança. Eles levam um gol no início da partida, acontece qualquer coisa. Eles continuam fazendo a mesma coisa, no mesmo esquema, na mesma seriedade, parece que não aconteceu nada. E aí eles terminam virando o jogo e às vezes até perdem, mas eles não mudam o jeito de jogar porque aconteceu algum problema, porque levaram um gol, porque alguém foi expulso, não. Eles continuam tranquilos. Já o brasileiro não. Quem assistiu o jogo do Brasil? Quem assistiu o jogo do Brasil ontem? Quem não assistiu, mas ouviu os outros assistindo, né? Quem assistiu o jogo do Brasil ontem viu o que é confiança. O Brasil estava bem, foi lá, fez 1-0, mas aí de repente, numa bobeira, o Chile empatou. E o que foi que aconteceu depois que o Chile empatou? O Brasil não parecia mais o Brasil. O time estava completamente perdido em campo. Nervoso, errando tudo, não conseguia criar nada, só bola para cima, bola por cima do meio do campo. Parecia um time qualquer, não parecia a seleção do Brasil.
Por quê? Confiança, perdeu a confiança, abalou-se emocionalmente. Quem lembra da Copa de 2010, naquele jogo com a Holanda que o Brasil saiu? O Brasil estava 1-0, estava dominando a Holanda, levou o gol do empate, se acabou o time, foi desclassificado da Copa. O brasileiro, ele tem instabilidade emocional, ele tem um problema sério de confiança, e não é só no futebol. É em todas as áreas. Um povo que tem medo de arriscar, um povo que tem medo de fazer algo maior, um povo que se acha muito pequeno, um povo que acha que não tem a capacidade, um povo que acha que tem que ficar pedindo esmolas para as outras nações, um povo que não entendeu o valor que tem ainda. E aí ele estava comentando sobre isso, sobre a confiança dos americanos em comparação com a insegurança do brasileiro. E eu estava lembrando que isso começa há muito tempo atrás. A confiança do americano começa desde o tempo do início da nação americana. Como é que começou a nação americana? Um grupo de famílias cristãs mudaram-se para aquela região na América do Norte para começar uma nação cristã. Foi assim que começou os Estados Unidos. Foi algo planejado, famílias que se mudaram para lá, cristãos, e vamos começar uma nação cristã. E por décadas e séculos, os Estados Unidos foi uma nação cujo Deus era o Senhor. Foi uma nação fundamentada nos princípios bíblicos. Muita coisa que ainda tem vestígio disso. Os Estados Unidos têm se desviado a passos largos. Já não são mais uma nação cujo Deus é o Senhor. Faz tempo que eles não são. Mas foi por ser uma nação cujo Deus é o Senhor que eles se tornaram a potência mundial que se tornaram, e Deus os colocou como líderes do mundo. Mas o que está acontecendo com os americanos? Eles estão perdendo o seu posto de liderança no mundo, eles têm perdido o seu posto de potência mundial, têm ficado para trás, crise financeira atrás de crise financeira, crise moral. E hoje muita coisa que não presta no mundo tem começado lá. Mas ainda sobrevive alguns resquícios dos princípios de Deus que foram plantados naquela nação. E um desses resquícios é a confiança que aquele povo tem. É na ciência, é no esporte, é na guerra. O americano, ele tem isso nele, ele confia, ele sabe que vai vencer, ele sabe que vai dar certo. E onde começou essa confiança tão grande do americano? Começou lá atrás, numa nação cujo Deus era o Senhor. O Brasil. Sabe como é que começou a história do Brasil? A nossa colonização foi uma colonização de exploração. Os portugueses chegaram aqui, e depois também os holandeses, e o povo que tentaram tudo, depois os portugueses predominaram. Mas o que é que eles vieram fazer aqui? O que é que os portugueses vieram fazer aqui? Vieram saquear essa terra. Eles vieram roubar a madeira, roubar o ouro, escravizar o povo, matar a gente. E é por isso que existe uma cultura também no Brasil, uma cultura de tirar vantagem em tudo. Tudo começou lá atrás. A cultura do Brasil é uma cultura de tirar vantagem, de saquear, de pegar o máximo que você puder. Mas também isso foi implantado na nossa nação, que nós somos uma nação inferior, um povo que tem que ser submisso em relação aos outros, porque os outros são maiores, os outros são mais importantes, os outros são mais fortes. A cada caravela que via no horizonte, o povo que estava nativo aqui já pensava, lá vem o povo superior a gente, mais forte do que a gente, mais inteligente que a gente, mais armado que a gente. E aí meio que isso foi incutido, essa mentira foi incutida na mente da nação brasileira. E até hoje o Brasil tem todo o potencial para ser uma grande potência mundial, mas continua com um problema de confiança, se achando muito pequeno e não valorizando o que tem. Uma prova disso, se você olhar para o que está acontecendo nesses últimos anos e agora principalmente nesse mês, nunca, nem dizia o nosso antigo presidente, nunca na história desse país, nunca na história desse mundo, a FIFA mandou e desmandou tanto num país sede como fez no Brasil. Inclusive leis que já estavam consolidadas no nosso país, a FIFA conseguiu mudar para a Copa. Como a lei de que não pode ter venda de bebida alcoólica nos estádios. Isso foi uma luta para se conseguir implantar no Brasil, já tinha sido consolidado, já estava funcionando, já era matéria vencida. A FIFA chega por causa dos seus patrocinadores, que são cervejarias, e diz, não, agora tem que ter, na Copa tem que ter bebida. E o Brasil vai lá e abre, não, então pode.
leis sendo mudadas, porque alguém lá de fora chegou aqui e diz: olha, vai ser assim, 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 e o brasileiro se abaixa diante disso. O secretário-geral da FIFA dá entrevista e dizer que o Brasil precisa de um chute no traseiro, como aconteceu durante essa campanha de preparar a Copa. Foi aquela polêmica coisa toda, mas disse para o mundo todo ouvir: isenção de impostos como nunca teve em outros países, porque o brasileiro está sempre achando que ele não pode, que os outros podem, mas que ele não pode, que os outros são maiores, mais importantes, mais inteligentes. Isso vem lá de trás. Uma nação que não tem o Deus como seu Senhor, uma nação que não tem confiança, que não tem segurança. Mas no dia que esse país tiver Deus como seu Senhor, vai ser uma nação que confia não em si mesmo, mas no que Deus pode fazer através dela, e valoriza o que Deus tem feito e tem dado a ela. Esse é o sonho. Qual será o futuro dessa nação? Como nós cantamos, qual será o futuro desse país? Depende. Se ela tornar Deus o seu Senhor, será um futuro brilhante, de um povo confiante, que vai revolucionar a história. Ou a gente continua, em maioria, servindo ao diabo e sendo humilhado por ele, através das circunstâncias. A questão que eu quero fazer agora, e nós vamos trazer isso agora mais para o âmbito pessoal, porque a nação é formada de quem? De pessoas. Você nunca vai ter uma nação confiante que serve ao Senhor se você não tiver cidadãos confiantes que servem ao Senhor. Então vamos botar um microscópio e vamos descer para a vida particular de cada um de nós. E a pergunta é a seguinte: por que às vezes nos falta confiança? De onde é que vem a falta de confiança? Existem basicamente duas razões principais para a falta de confiança, que nós vamos abordar hoje aqui. Então pegue o seu esboço, pegue sua caneta e anote aí. Nos falta confiança porque não compreendemos o princípio da individualidade. Nos falta confiança porque não compreendemos o princípio da individualidade. O que é o princípio da individualidade? O princípio da individualidade, ele diz o seguinte: você é único, isso é bíblico, você é único, não existe ninguém igual a você. Deus não fez ninguém igual a outro, nem os gêmeos de mesma placenta são iguais. Eles têm temperamento diferente, eles têm pensamentos diferentes, eles são diferentes, eles têm digitais diferentes, nem os seus dedos são iguais. Todas as pessoas são únicas. Diga para a pessoa do seu lado: você é único. Isso torna você especial, não só único, mas você é especial. Você não é um item de série como televisão que só muda as polegadas. Você é único, você é especial. Então pare de ficar se diminuindo ao se comparar com outras pessoas. Eu quero falar sobre um personagem bíblico, que é a continuação da história que a gente vem falando todo domingo. Nós falamos quando o povo estava lá no Egito sendo escravo, como Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito, as propostas que Faraó fez para impedir o povo de ser uma nação campeã. Depois nós vimos a entrega das leis de Deus, ou seja, Deus trabalhando o caráter daquele povo para que ele se tornasse uma nação campeã. E agora eu quero falar sobre Josué. Quem sabe da história do povo de Deus, chega em determinado momento, já às portas da terra prometida, para o povo conquistar e de fato ser campeão. Deus tira Moisés de cena, Moisés morre, e aí quem tem que assumir a liderança do povo? Josué. Josué, ele teve que entender o princípio da individualidade para ele resolver um problema de confiança que ele tinha. Aí você diz: como é que você sabe que Josué tinha um problema de confiança? Ora, Deus precisou falar 4 vezes seguidas. No capítulo 1 de Josué tem isso registrado. Olha só, no capítulo 1, versículo 6 fala isso, versículo 7 fala isso, versículo 9 fala isso, versículo 18 fala isso. Deus diz 4 vezes seguidas: seja forte e corajoso. Com certeza Josué estava com um problema de confiança. Deus afirmou para ele diversas vezes no início: olha, Josué, isso, mas seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Deus repetiu isso várias vezes para Josué. Josué tinha um problema de confiança porque ele tinha que substituir ninguém menos do que Moisés.
É por isso que eu digo que ele tinha que entender o princípio da individualidade. Imagina só, por não compreender o princípio da individualidade, Josué estava sendo arrasado, intimidado pela sombra de Moisés. E que sombra a de Moisés? Tinha sido um grande líder antes dele. E agora ele tinha um papel de substituir esse líder. Olha a sombrazinha besta que Josué tinha que enfrentar. Deuteronômio capítulo 34, versículo 10, faz um resumozinho de algumas coisas que Deus fez através de Moisés. Diz assim: pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel. Era só essa pessoa que Josué tinha que substituir. Será que era pouca coisa? Então Josué realmente estava com um problema de confiança. Josué realmente estava se sentindo inseguro, porque ele estava assustado e assombrado com a sombra de alguém que havia passado antes dele, de alguém que o havia antecedido, alguém com quem ele se comparava, e aí ele achava que era menor. Ele era mais novo, menos experiente, ele não tinha feito nada do que Moisés tinha feito. E será que esse povo vai me seguir? Será que esse povo vai me obedecer? Será que eu vou ser capaz de fazer tudo que Moisés fez? Será que Deus vai me usar como usou Moisés? Então esse monte de coisa com certeza estava atormentando a mente de Josué. E aí por isso Deus precisa chegar para ele dizer: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Aqui está Josué para dar continuidade a essa história. Mas ele precisa entender que ele não era Moisés, e nem precisava ser Moisés, e nem Deus precisava e nem queria que ele fosse Moisés. Ele era Josué e Deus o tinha feito como Josué, e Deus queria usar ele como ele era. Princípio da individualidade. Sabe, a maioria de nós está ocupando uma posição, ou vai ocupar uma posição que já foi de outra pessoa. Possivelmente você está ocupando uma posição que já foi de outra pessoa. E quando você faz isso, é inevitável que tenha uma sombra a perseguir você. Talvez você esteja substituindo um vendedor lá na empresa que talvez era aquele que mais vendia. Talvez você está substituindo um gerente na empresa, e aí toda a equipe só olhava para aquele gerente, e agora está difícil você conseguir o respeito daquela equipe. De repente você está substituindo um líder na igreja ou em algum outro lugar. De repente você está substituindo um esposo ou uma esposa. De repente você é a segunda esposa ou o segundo esposo, seja por viuvez ou porque se separou, mas de repente você é a segunda ou o segundo. E aí será que a outra ou o outro não foi melhor, fazia melhor, era mais inteligente, era mais atencioso e etc? De repente você está substituindo alguém que era top, ou pelo menos os outros dizem que era. Ou de repente eu estou substituindo um outro pastor, né? Não na igreja, mas na vida de vocês. Tem aqueles que vieram de outras realidades e tinha um pastor que era top e agora eu estou tendo que substituir. E às vezes é uma sombra meio complicada. A ideia é: não tente ser a sombra ou viver na sombra dos seus antecessores. Lembre-se, você é único. Único. Princípio da individualidade. Você pode aprender com outras pessoas, mas você não pode ser outra pessoa. Você pode aprender os princípios que alguém praticou, mas você não pode ser esse outro alguém. Em 2 Coríntios 10, 12, Paulo nos alerta de que é insensatez, é tolice esse negócio de estar se comparando uns com os outros. É tolice, é insensatez. Em 2 Coríntios 10, 12 diz assim: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. O ato de estarem comparando-se entre si, medindo-se entre si, isso é insensatez. Em outras palavras, isso é tolice. Isso só gera confusão, isso só gera prejuízo.
Você não tem que estar se comparando com outras pessoas. Você é único. Sabe, tem basicamente 2 problemas pelos quais você não deve estar se comparando com os outros. O primeiro é que se você ficar se comparando sempre com os outros, você vai terminar encontrando alguém que está fazendo algo melhor do que você. Isso vai gerar o quê? Insegurança, desencorajamento, tristeza, vontade de desistir, porque tem alguém que faz melhor do que você. Esse é o primeiro perigo. O segundo perigo é que se você vive se comparando com os outros, você vai terminar encontrando alguém que está fazendo pior do que você, ou não tão bem quanto você. E sabe o que isso vai gerar em você? Orgulho, prepotência, arrogância, porque eu sou melhor. Você não tem que estar se comparando com os outros. Você tem que estar olhando o que Deus está pedindo de você. E se você está executando tudo o que Deus espera de você. Só existe uma pessoa com quem você precisa estar se comparando. É com Jesus. Porque Deus quer que você seja semelhante a Ele e tenha um caráter semelhante a Ele. Mas Deus não quer que você fique se comparando com outras pessoas. Se alguém é melhor ou pior do que eu. Paulo diz, isso é insensatez, isso é tolice, isso gera falta de confiança. Era daí que vinha a falta de confiança de Josué. Josué não precisava ser como Moisés, Josué só precisava ter a obediência de Moisés. Porque a força de Moisés, qual era a força de Moisés? Era o Senhor. E a força de Moisés Josué tinha, porque o Senhor estava com ele. Quando você entender que é único, e que Deus lhe deu uma forma especial de ser e de fazer as coisas, então você vai se tornar mais confiante. Então, quando você entender o princípio da individualidade, você é único, você é especial, Deus fez você de forma especial, Deus te deu talentos especiais e Deus quer que você faça algo do seu jeito, porque Ele fez você assim, então você vai começar a ser mais confiante em fazer aquilo que Deus quer que você faça e parar de ser assombrado pela sombra daqueles que passaram antes de você. Diga para a pessoa do seu lado, seja forte e corajoso. Vamos em frente. Nos falta confiança, número 2, nos falta confiança por causa do tamanho da tarefa que Deus tem entregue a nós. Nos falta confiança por causa do tamanho da tarefa que Deus tem entregue a nós. Completem seu esboço. Essa é outra razão pela qual nos falta confiança. Quando a tarefa que Deus pede para a gente executar é grande, é maior do que nós, e aí a nossa confiança é abalada. Eu digo o seguinte, se a tarefa que você acha que Deus pediu para você fazer não é maior do que você, então deixa eu dizer uma coisa para você, ainda não é essa a tarefa que Deus quer que você faça. Porque Deus sempre pede para você fazer algo que é maior do que você. A tarefa, a missão que Deus tem para você é sempre algo maior do que você. É sempre algo que ou Deus chega para ajudar você ou você não consegue fazer. E é por isso que a gente ou tem confiança, ou a gente deposita a nossa confiança no Senhor, ou a gente não faz nada do que Ele quer que a gente faça. Porque tudo aquilo que Ele manda você fazer é maior do que você. É maior do que as suas forças. É maior do que a sua inteligência. É maior do que a sua capacidade. E é por isso mesmo que você precisa dele. Mas aí quando a gente vê o tamanho da tarefa que Ele nos pediu, a gente começa a ter um problema de confiança. Porque assim como naquele vídeo, nós confiamos em nós mesmos e não em Deus. Josué capítulo 1, versículo 2. Olha só a situação de Josué. Meu servo Moisés está morto. Olha Deus falando com Josué. Imagina você no lugar de Josué. Deus chega assim, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas.
Interessante, as coisas de Deus, se você presta atenção nos detalhes, é muito, muito, muito interessante. Moisés começa a história de liderança do povo atravessando o Mar Vermelho. Agora Josué vai começar a história dele de liderar o povo atravessando o Rio Jordão. Já é logo alguma coisa, logo para fortalecer a fé logo de cara. Eu estou com você. Mas em outras palavras, o que Deus está dizendo aqui para Josué, para alguém que tem problema de confiança, é: olha, o meu servo Moisés, aquele grande líder, ele está morto, e agora é com você. Você pega esse povo aí, esse povo que foi escravo durante 400 anos no Egito, que só sabia fazer tijolo para os egípcios, esse povo que faz 40 anos que está rodando no deserto por causa do medo que tiveram. Logo que saíram do deserto, eu dei a oportunidade para eles ir na terra prometida, mas tiveram medo, e por causa disso estão vagando 40 anos no deserto. Esse povo, você pega esse povo, atravessa o Rio Jordão e vai conquistar a terra prometida, que por sinal está cheia com 7 nações, mais forte que vocês, mais armado que vocês, mais preparado que vocês. Seja forte e corajoso. Entendeu por que Deus diz tantas vezes: seja forte e corajoso? Não tem uma terra lá de bandeja, a terra do paraíso. Tinha que ser conquistada a terra. Tinham 7 nações armadas até os dentes, com guerreiros experientes que precisavam ser derrotados. E de cara já tinha o Rio Jordão para atravessar. Aí Deus diz assim: então pega esse povo aí, Josué, assume aí a liderança e atravessa o rio e vai conquistar a terra prometida. Sabe, se eu tivesse no lugar de Josué, eu também teria um sério problema de confiança. Quando eu leio isso aqui, é claro que em proporções infinitamente menores, mas eu lembro da nossa história como igreja. Quem é da igreja desde, sei lá, desde 2006, 2005? Olha, tem umas 15 pessoas. Tem mais um pouquinho. Eu lembro. Eu vou falar de algo mais recente, depois eu volto mais ao passado. Há 4 anos atrás, quem está na nossa igreja, na época que a gente veio para cá, acompanhou a vinda para cá, já tem um número maior. Sabe, eu me senti um pouco assim como Josué. Ele disse assim: olha, pega esse rebanho aqui que você tem de umas 120 pessoas, que está no maior sufoco do mundo, para pagar esse aluguel de R$700 lá no Parque Industrial, que já faz 6 meses que o caixa está fechando no vermelho. Pega esse povo e vai lá para a BR, lá para aquele prédio na BR, com um aluguelzinho de R$3.500 para começar, e uma reforma de uns 60 mil para vocês entrarem lá naquele prédio. Pega esse povo e vai para lá. Era mais ou menos isso que aconteceu com a gente. A tarefa era muito maior do que nós. Nós não tínhamos dinheiro, de forma alguma. Era a pior fase financeira da igreja até então. O povo estava acomodado, a igreja estava sem dinheiro. Nós éramos uma igreja muito pequena, e Deus diz que nós deveríamos fazer isso. E aí o que é que nós fizemos? Nós atravessamos a BR e não o rio, e viemos para cá. E Deus tem abençoado desde então. Mas a tarefa era maior do que a gente. E Deus sempre vai fazer assim. Eu sempre digo, já faz algum tempo que eu não digo isso, mas eu já disse muito aqui. Nós nunca vamos ter os recursos necessários para o próximo passo que Deus quer que nós venhamos a dar. Porque Ele sempre quer que nós venhamos a dar um passo maior do que os nossos recursos. Para quê? Para provar de que é Ele que está nos conduzindo e não as nossas próprias forças. Outra vez eu lembro de Gideão. O povo de Israel estava sendo assolado por um povo inimigo, e Deus chama Gideão, o cabo medroso todo, mas Deus diz: você, homem forte e valente. Deus estava vendo como Deus tinha feito ele, não como ele se sentia. Prepara um exército. Gideão prepara um exército enorme. Deus diz: não, tem gente mais. O exército amalequita era 200 mil homens. Gideão prepara um exército ali com alguns milhares. Deus diz: não, Gideão, tem gente mais. Como gente mais? São 20 mil, 200 mil. Não, você só precisa de alguns.
E aí Deus faz lá um processo, no final das contas, um processo de seleção de Deus, o exército com 300 homens. E agora sim, agora você está pronto para ir lá, Gideão, lá no acampamento dos amalequitas. E aí eles vão lá e Deus dá a vitória a eles. Por que Deus fez assim? Porque se Gideão chega lá com outros 200 mil, ia dizer, nós vencemos. Mas Gideão chega lá com 300. E aí não tem como dizer que não foi Deus que deu a vitória a eles. É assim com o povo de Deus sempre. Deus sempre vai mandar você dar um passo maior do que a sua perna. Deus sempre vai te dar uma tarefa maior do que as suas forças. Por quê? Para forçar você a depender dEle, para forçar você a confiar nele, para no final você dar glórias a Ele e não a você mesmo. Foi assim com Josué. Então o que é que faz a gente perder a confiança? Quando a gente olha para o tamanho da tarefa e esquece de olhar para o tamanho do nosso Deus. Então aprenda, quando a tarefa for grande é porque o seu Deus é grande e o poder dele é grande e ele vai estar com você em todo tempo. Amém? Amém. A questão é, a próxima pergunta agora que vamos responder, quais as chaves para desenvolver confiança? Então já vimos as razões pelas quais a nossa confiança é abalada, mas quais são as chaves para desenvolver confiança? Então vamos ver duas chaves aqui que podemos ter para desenvolver confiança. Primeiro, complete aí, deixe de lado o medo. Primeira chave para desenvolver confiança, deixe de lado o medo. O medo é simplesmente o maior inimigo da confiança. Ele limita o seu potencial. Ele faz com que você fique adiando aquilo que você precisa fazer. O medo leva você a perder o que Deus tem de melhor para você. Quanta gente não tem perdido o que Deus tem de melhor? Uma oportunidade melhor, oportunidade de crescer, porque tem medo. Não, e se eu não conseguir? E se não der certo? E se eu me afogar na hora de atravessar o rio? Então, primeiro, lance fora o medo. Tiago, capítulo 1, versículo 9, diz assim: quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem duvida, quem vive com medo, é alguém que é levado de um lado para o outro, como as ondas do mar. Ou seja, ao invés de você controlar as circunstâncias controlam você. Você arrastar de um lado para o outro. O medo faz você ir de um lado para o outro e você não chega a lugar nenhum. Você acaba se dando mal quando você está cheio de dúvida e cheio de medo acerca do que Deus deseja e pode realizar através de você. Se você está cheio de dúvida e de medo a respeito do que Deus pode fazer através de você, você não vai ser bem-sucedido. Sabe por que nós temos que ser confiantes? Porque o que ele disse para Josué é o que ele disse para mim e disse para você. Josué capítulo 1, versículo 9. Olha só o que diz: seja forte e corajoso, nada de desânimo, não fique com medo, lembre-se bem, o Senhor seu Deus está com você, esteja onde você estiver. É por isso que você pode ser confiante, é por isso que você deve ser confiante. E não tenha medo, não fique desanimado, porque o Senhor teu Deus está com você onde você estiver. Portanto, seja forte e corajoso. O que Deus está dizendo para Josué quando diz, olha, seja forte e corajoso, Deus está dizendo para ele que o medo é uma escolha. Como é que eu posso lançar fora o medo? Você pode escolher lançar fora o medo. Se Deus está dizendo que você pode escolher ser forte e corajoso, então você pode escolher não ser medroso. Você pode escolher lançar fora o medo. O medo é uma escolha. Você não tem que ser medroso, você não tem que ter dúvidas. Escolha ser forte, escolha ser corajoso. O problema é que a maior parte das pessoas, elas creem nas suas dúvidas e duvidam de suas crenças. Você tem dúvidas, então você crê nas suas dúvidas, mas você duvida das suas crenças. Eu acredito nisso, mas você duvida do que você acredita. A gente precisa inverter, crer nas nossas crenças e duvidar das nossas dúvidas. Você diz assim, Deus não pode fazer nada através de mim, eu não vou conseguir. Quem está dizendo isso a você? As suas dúvidas. Duvide delas. Por que você escolhe duvidar das suas crenças?
que Deus pode, que Deus usa você, que Deus está com você. Por que você duvida das suas crenças? Duvide das suas dúvidas. Isso faz algum sentido para você? Aprenda a crer nas suas crenças e duvidar das suas dúvidas. Sabe, muitos sentam nessas cadeiras todos os domingos e semana após semana eles pensam assim: eu sei que Deus é poderoso, eu sei que Deus é um Deus de amor, eu sei que Deus pode usar as pessoas para fazer grandes coisas, mas não é comigo. Ele não pode me usar. Ele usa outras pessoas mais especiais do que eu. E você está absolutamente equivocado. Lance fora todo medo e toda dúvida. Segunda chave para você ser corajoso. Complete aí. Acredite nas promessas de Deus. Acredite nas promessas de Deus. Meus amados, na Bíblia há mais de 7.000 promessas de Deus para você. Você pode tomá-las para si, reivindicá-las para si. Elas estão aí para você. A Bíblia não é Deus falando com você? Promessa era um tema-chave na vida de Josué. E isso fortaleceu a confiança dele, isso gerou confiança nele. Logo no início da caminhada dele como líder, bem no início, no primeiro capítulo ainda de Josué, olha só o que Deus diz a ele. Josué capítulo 1, versículo 3. Como prometi, olha a promessa, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, darei a vocês. A confiança de Josué vai se fortalecendo com base nas promessas que Deus tinha para ele e para o povo. E começa a caminhada dele com essa promessa. Assim como eu prometi a Moisés, estou prometendo a você que onde vocês puserem os pés, esse lugar será de vocês. Aí isso é no início do livro. Aí já no final do livro de Josué, já lá na frente da caminhada dele, olha, começou com a promessa, e lá na frente, olha agora o que Josué diz. Josué capítulo 23, versículo 14. Olha só: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Olha que maravilha, você percebe isso? A caminhada dele começa Deus fazendo uma promessa. No final da caminhada ele está olhando para o povo e está dizendo: olha, eu já estou perto de ir, mas vocês sabem, no fundo do coração de vocês e da alma de vocês, que nenhuma das promessas que Deus fez ao longo desse tempo, Ele deixou de cumprir. A confiança de Moisés, de Josué, era despertada e fortalecida através das promessas que Deus tinha para a vida dele. Você precisa se apropriar das promessas de Deus para a sua vida e crer e confiar que as promessas dele com certeza vão se cumprir, assim como se cumpriram para Moisés, se cumpriram para Josué, também vão se cumprir na sua vida. Você pode dizer amém? Amém. O que é que Deus promete àqueles que decidem confiar nele? Essa é a próxima pergunta. O que é que Deus promete? Então, se eu decidir depositar a minha confiança em Deus, o que é que eu posso esperar de Deus? Se eu depositar a minha vida em Deus, é Deus, ok, eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça, eu vou me colocar onde o Senhor quer que eu me coloque. O que é que eu posso esperar de Deus? Que promessas Ele faz para mim? Sabe, se nós fôssemos falar aqui, eu já falei que tem mais de 7.000 promessas. Eu quero falar só de duas em especial. Complete aí. Deus promete que nos dará força. Essa é a primeira promessa. Deus promete que nos dará força. No versículo 5 do capítulo 1 diz assim: ninguém poderá resistir a você. Você vai ter a força necessária. Ninguém poderá resistir a você.
Meus amados, a verdade é o seguinte: onde Deus levar você, Ele vai prover o que você vai precisar. Se Deus mandar você levantar um caminhão, Ele vai te dar a força para você levantar um caminhão. O que Deus mandar você fazer, Ele vai prover. Deixe-me contar mais um pouquinho do nosso testemunho. Essa história sempre me inspira e me lembra daquilo que Deus já fez. Afinal de contas, as promessas cumpridas, como Josué fala, é um combustível para crermos nas promessas futuras. Aquele pessoal antigo aí vai lembrar disso. Sabe, quem conhece a história da nossa igreja e lembra como tudo começou, sabe que Deus sempre dá a força necessária para você vencer aquilo que Ele mandou você fazer. Eu lembro que nós começamos a igreja num quartinho de 4,10 por 8,20. Uma portinha de rolo na frente. Que se você for no site da igreja, lá tem um PowerPoint lá com a história da igreja. Você vai ver algumas fotos. Aniversário da igreja lotada. Tinha umas 20 pessoas. Naquele dia eu saí contente demais. Meu Deus. Uma maravilha. Mas normalmente eram 8, 10 pessoas. O culto estava bombando. O culto hoje foi uma benção. E aí do lado do mesmo dono tinha um prédio um pouco maior, era o dobro. Era 8 por 12. Era uma coisa grande demais. Mas a gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel do prédio ao lado. E aí a gente se reuniu e vamos lá, vamos confiar em Deus, vamos, e todo mundo decidiu, vamos alugar o prédio do lado. E a gente alugou o prédio. Era 8 por 12 e a gente tinha 2 colunas no meio, imagina só. As colunas me perseguem, mas está bem pertinho de a gente ficar sem coluna no meio. E aí a gente foi lá para o prédio do lado, 8 por 12, e foi uma benção, começou a crescer e já não cabia mais. E aí Deus nos deu um outro desafio. Lá atrás tinha um terreno, vamos construir um galpão. Agora é grande, 15 por 10, mas aberto, a lateral aberta, não tinha como fazer, é só uma coberta e o piso. E na época eu lembro, o orçamento era em torno de R$5.500. Era dinheiro demais. A gente não tinha dinheiro nem para tirar a xerox da escola bíblica, das lições. E a gente se reuniu, eu lembro, um círculo assim com as 15 cadeiras, foram as pessoas que vieram para a reunião. Apresentei o projeto. Vamos ou não vamos? Todo mundo, vamos. Aí fomos lá e construímos aquele galpão. Tem lá as fotos lá, e aí teve a inauguração, foi uma bênção. E estava uma maravilha, até que um vizinho encrencou com a gente e começou a jogar banda de tijolo no culto. E foi na delegacia, disse que a gente estava fazendo muito barulho. E resultado, a delegada do meio ambiente disse: ou você para com esse culto lá, ou vem você e o som preso. Mulher braba, feito um siri dentro de uma lata. E aí a gente ficou sem ter onde fazer o culto, arrumamos uma escola emprestada para fazer o culto, e aí agora tem outro desafio, tem que fechar esse galpão com paredes, forrar e climatizar. É uma coisa de louco. Ar-condicionado na igreja. Em Parnamirim não tinha disso ainda não. E aí era um desafio muito grande. Vamos ou não vamos? Vamos. E aí nós começamos sem recurso e Deus foi abençoando e fechamos, climatizamos e fizemos a inauguração lotada. Uma maravilha. Aí depois Deus nos mandou para cá. Mas sempre assim. Quando Deus manda, Ele sempre provê. Quando Deus guia você para um canto, Ele sempre provê. E deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não tínhamos recurso para fazer nada disso e Deus proveu tudo isso. Nós não tínhamos recurso para vir para cá e Deus proveu também isso. E deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não temos recurso para dar o próximo passo, mas Deus já está mandando a gente dar. Aguarde cenas dos próximos capítulos. A ideia é, para onde Deus manda, Ele paga a conta. Agora, se você fosse Ele mandar, a conta é sua. Mas para onde Deus manda, Ele paga a conta. Ele paga a conta. Letra B, complete aí. Outra promessa de Deus.
Deus promete que nos dará sucesso, mas não é sucesso de ser famoso, é sucesso de ser bem-sucedido. Deus promete que nos dará sucesso. Josué capítulo 1, versículo 8. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Isso é sucesso, ser bem sucedido. E quando ele diz que você será bem sucedido, que Josué será bem sucedido, ele não está dizendo que você vai ser bem sucedido no que você quiser. Tem gente que pega os textos e inverte as coisas. A palavra de Deus, a promessa é que o que eu fizer eu vou ser bem sucedido. Então eu vou abrir um comércio, vou ser bem sucedido. E tudo que eu vou fazer eu vou ser bem sucedido. Não é isso. Não é no que você... então Deus vai me fazer um milionário. Eu vou jogar na Mega Sena e vou ganhar, porque eu vou ser bem sucedido. Nada disso, nada disso. Não é no que você quiser. Deus promete que quando você alinhar a sua vida com a vontade dEle, aí você será bem sucedido. É isso que ele está falando para Josué. Josué, ele está falando do projeto dele para Josué, do projeto dele para a nação, da missão que ele tem para Josué, está dizendo: eu vou estar com você, seja forte e corajoso, e você vai ser bem sucedido. Quando você alinhar a sua vida com a vontade de Deus, Deus está prometendo: não tem como você não ter sucesso. Quando você alinhar a sua vida com a vontade de Deus, é inevitável o sucesso. Você vai ser bem sucedido. Agora, se você deseja ser frustrado, então é simples. É só você viver a sua vida por conta própria. É só você fazer a sua vida do seu jeito. É você planejar a sua vida do seu jeito. Aí é só esperar a frustração crescer dentro de você. Agora, se você quer ser bem-sucedido, é só você alinhar a sua vida com a vontade de Deus. E aí ninguém segura você. Deus promete, você será bem-sucedido. É inevitável. Sabe, se alguém me perguntar: você fica surpreso com o crescimento da Ibavim? Eu digo: claro que não. Porque desde o início isso é um projeto de Deus. Eu sei que vai crescer muito mais. A promessa de Deus é dos milhares. O que eu fico surpreso é Deus ter me escolhido para liderar a Ibavim. Aí sim eu fico surpreso. Mas com o crescimento da Ibavim, não. Porque desde o início, isso foi um projeto de Deus. E para onde Deus manda, Ele paga a conta. Ele nos faz ser bem-sucedidos. Alinhe sua vida com a vontade de Deus e, inevitavelmente, você vai ser bem-sucedido. Olha só essa frase. Ethel Waters diz o seguinte: Deus nunca patrocina um fracasso. Se você quiser anotar no seu esboço, pode anotar. Deus nunca patrocina um fracasso. Tudo que Deus investe dá certo. É por isso que Ele prometeu a Josué: você será bem sucedido. Meus amados, há milhares de promessas na Bíblia para aqueles que alinham as suas vidas com a vontade de Deus. E há apenas uma maneira de você reivindicar para a sua vida essas promessas: é você estudando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus e vivendo a palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 8. Olha só o que diz Josué capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Olha o que a palavra está dizendo. Você precisa ler essa palavra. Essa palavra precisa estar na sua boca, ela precisa estar na sua mente e ela precisa estar na sua vida.
Na sua boca significa fale dessa palavra. Na sua mente significa medite, pense, reflita acerca dessa palavra. Na sua vida significa viva a palavra de Deus. E ele diz: só então você será bem sucedido. Feliz é o homem e a nação que deposita sua confiança no Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique em oração.